E aí, família, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos e qual que vai ser melhor para os nossos investimentos nesse ano de 2021 que vai começar em breve. É isso aí, família. Antes de começar o vídeo, eu queria falar com vocês que eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia e sempre que alguém me pergunta eu falo da importância da gente fazer uma faculdade, estar estudando. Hoje, por exemplo, se eu quiser tirar o meu certificado de profissional de investimento ou de analista de investimento CNPI, eu preciso ter um curso superior, então eu só posso dar entrada nesse certificado ou fazer essa prova devido a um curso que eu fiz lá atrás. Então, a importância da gente estar correndo atrás da nossa faculdade, estar estudando, isso agrega muito valor para a gente e, além de mais, conhecimento, que esse não tem preço. Então, falando sobre a corrida presidencial nos Estados Unidos, qual vai ser o melhor para os meus investimentos? Antes de falar sobre isso, eu quero falar que os meus investimentos independem de quem que vai estar no poder, porque a gente está diversificado em classe de ativos, diversificado geograficamente, diversificação em moeda, então a gente não está correndo o risco da ruína. Se vier a ter outra crise do coronavírus, nossos investimentos estão protegidos e eu falo que é isso que você tem que buscar. Independente de quem estiver no governo, se é o Trump que está aqui na tela ou se é o Biden, independente de qual que seja, faça os investimentos de forma buscando sempre o bom senso, tá ok? Então a gente vai falar sobre a corrida presidencial, né? Há um tempo atrás, o republicano Donald Trump vinha sendo cogitado como favorito à reeleição, mas esse cenário tem mudado depois aí da crise do coronavírus. Ele passou aí, perdeu 3 pontos negativos aí, ou teve 3 pontos negativos de avaliação do seu governo. Primeiro foi a situação que ele demorou a tomar atitude com relação ao coronavírus, isso foi muito criticado, então as pessoas criticaram ele pela demora em colocar um plano em prática com relação ao coronavírus, isso foi um ponto negativo. O segundo ponto negativo é com relação ao mercado internacional, aos outros países, sempre está em conflito, ter política de tá falando o que quer, não tem papas na língua, a gente já sabe sobre isso, sempre o pessoal brinca com os memes na internet, que os seus investimentos não aguentam uma tweetada do Trump, então ele sempre está no tweet, sempre soltando coisas políticas ali ácidas e o mercado interpreta isso de forma negativa. E o terceiro ponto foi em relação à morte daquele rapaz, daquele jovem negro nos Estados Unidos e como ele se pronunciou com relação àquela morte, então isso foi duramente criticado. Na corrida presidencial, as promessas ali de campanha, as propostas de campanha são completamente diferentes. O Trump reforça a isenção dos impostos, então a guerra fiscal ali entre os dois é o que vai provavelmente decidir essas eleições. O Trump reforça a isenção fiscal para que as empresas continuem trabalhando e produzindo com a menor carga tributária, diferentemente do Biden, que propõe o aumento dos impostos e a retirada das isenções que está desde 2017, né? Ele quer repor esses impostos, mas aí as pessoas pensam, mas isso aí é ruim. Não, porque aqui no Brasil os impostos não são de fato aplicados para o bem da sociedade e a gente não vê isso como um benefício real. Mas nos Estados Unidos isso acontece na prática, então quanto maior a quantidade de impostos, mais o governo vai poder investir em infraestrutura, e investindo em infraestrutura movimenta toda a economia e isso acaba gerando bons resultados. Então os governos democratas favorecem aí a questão pública, incentivam a construção de vias públicas, melhorias de viadutos, essas coisas que são primárias aí para a sociedade. Isso acaba acarretando em um benefício direto para a economia, porque as empresas continuam a investir, aumentam seus investimentos focados nessa questão. Então isso pode ser um grande diferencial entre os dois. Quando a gente analisa, né, a bolsa, o histórico da bolsa com os governos anteriores, a gente vê que os governos democratas sempre entregam mais resultados na bolsa de valores, então a bolsa sempre tem um resultado positivo com ele. Eu vou ver se eu coloco aqui na tela para vocês verem esse gráfico falando aí da rentabilidade da bolsa com o governo democrata e com o governo republicano, para vocês perceberem a diferença que é. Então, o que o mercado espera? Se o Biden se eleger e não tiver o Senado a seu favor, a gente vê que vai ser um período difícil. Então ele tem que vencer as eleições e ter a maioria no Senado para que ele consiga fazer um bom governo. Então a expectativa é que se ele ganhar nas duas casas ali a maioria e o governo federal, o governo dos Estados Unidos, a gente vê uma possibilidade de crescimento muito grande. Agora, pelo outro lado, se o Trump ganhar e continuar como foi nos anos anteriores, sem a maioria no Congresso
e no Senado, a gente vê um governo muito difícil, bem travado, porque ele não consegue dar andamento nos seus projetos. Agora, se o Trump ganhar e tiver a maioria, a gente vê que pode continuar sendo feito um bom governo, mas tendendo para o fiscal, para a situação fiscal mais controlada, com isenção fiscal, com mais incentivo às empresas. Então é importante a gente analisar esses dois cenários. Mas como eu disse no início do vídeo, é importante a gente ter nossa carteira de investimentos blindada. E aí você quer aprender mais sobre isso? Então me siga lá no Instagram, Osmar Família 93, que a gente compartilha conhecimento que pode estar te ajudando a formar a sua carteira de forma segura e blindada para você não correr risco com cenário político, com notícias de empresas, porque o importante é a gente ser um investidor de bom senso, não estar se expondo ao risco demasiado nos investimentos e favorecer aí uma renda passiva no longo prazo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, comentando sobre o cenário político aí nos Estados Unidos. Muitas pessoas me perguntaram sobre isso e eu espero estar agregando um pouco de valor, não só com a visão dos investimentos, mas com a visão geopolítica também. Eu agradeço você que chegou até o final, deixe seu like. Se você quiser se inscrever no meu canal, você é bem-vindo aqui, esse é o canal da Família 93. Deixe nos comentários aí uma sugestão do próximo vídeo, que eu vou ter o maior prazer de gravar para vocês. E é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!